Gol fica ou não? Será que ele fica? Vamos ouvir aí. Se você quiser sair, você pode. Se o Flamengo quiser te mandar embora, você pode. Que tua família estava querendo voltar para Portugal. O que é verdade e o que é mentira em tudo isso? Bom, a única coisa que é verdade é que isso contratualmente é verdade, não é? Essa cláusula existe para as duas partes. Porque quando eu vim para o Brasil, poderia não dar certo e, portanto, era bom para mim e era bom para a minha entidade patronal. E, portanto, existe essa cláusula. Sinto-me muito bem no Rio, sinto-me seguro, todas as pessoas que me envolvem, a estrutura do Flamengo, me acarinham todos os dias, fazem parte da minha família. Já tenho muitos amigos também no Brasil que me acarinham e que me estão sempre procurando que eu esteja bem nos locais onde eu normalmente frequento, que é o meu trabalho e na Barra da Tijuca. Eu sinto-me bem e quanto à insegurança, é lá em todo o mundo, em Portugal também há, mas tem que haver proporções. Portugal tem 10 milhões de habitantes, no Brasil tem 220 milhões de habitantes, isto é tudo em proporção e, portanto, isso nunca me assustou, nem nunca me vai assustar. Viu? Então, viu, o problema da violência, isso aí foi ser... faço minhas palavras do Flavinho, seu trabalho foi impressionante depois do jogo. Ele falou isso depois do jogo. Então, essa história que vai embora por causa da violência. Se ele for embora, vai ser por outro motivo. Não é pela violência. Foi o que ele acabou de falar. Não, é porque a violência não chega. O motivo é se tiver um time grande da Europa fazendo uma proposta. Claro que ele só tem um motivo para sair do Flamengo. É claro que o Brasil é um país muito mais violento do que Portugal, por N razões, entre elas porque tem mais gente, claro, mas os Estados Unidos têm mais gente do que o Brasil e não tem a violência que tem o Brasil. Então o Brasil é um país violentíssimo. O Brasil é um dos piores países mais violentos do mundo. Mas isso não está em discussão. Ele sai aqui da Barra da Tijuca e vai para o Ninho do Urubu, do Ninho do Urubu para a Barra da Tijuca e vai para o Maracanã fazer jogo. Ele não é um cara que circula de bug sem capota pela praia. Não, mas até porque não faz o estilo dele, né? Eu fiquei imaginando agora. De bug. Não, ele o cara está trabalhando. Eu acho que ele não, o Rio de Janeiro não o assusta. Ele acabou de dizer. Claro. Não o assusta, até porque é o que você falou e é verdade. Ele transita em locais onde não tem problema. O Rio de Janeiro não me assusta em nada também. Eu moro aqui na Barra e trabalho Mas Pascoal, mas os amigos e o agente dele não queriam que ele viesse. Ele falou isso aí pra você. Falou para ele não vir pro Brasil, não. Jesus, em tão pouco tempo, você imaginava esse sucesso todo? Não vou mentir, vou dizer que imaginava, porque eu quando aceitei este desafio, quando vim para o Brasil, foi exatamente com um sonho e com uma convicção que ia estar numa Libertadores e que poderia chegar à final da Libertadores e ganhar e estar no Campeonato Nacional do Campeonato Brasileiro, que também teria todas as possibilidades de o vencer, sabendo que a Libertadores te transportava para o Campeonato do Mundo, que é o que nos vai acontecer, e portanto, eu na altura, quando tomei esta minha decisão, fui contra o meu agente, contra a maior parte dos meus amigos. Vais para um campeonato que os treinadores não estão uma semana, mas eu tinha muita convicção no meu trabalho, muita certeza no meu trabalho e também conhecia muito bem a equipa do Flamengo, conhecia os jogadores do Flamengo e portanto tudo foi conjugado com um sentido que poderia acontecer. Poderia também não acontecer, mas havia talento e havia estrutura para que nós pudéssemos fazer o que fizemos hoje. Os seus amigos falaram para você não vir para o Brasil? Principalmente o meu agente achava que eu não devia tomar esta opção. Tinha clubes na Europa onde ele me tinha arranjado para eu poder treinar na Europa, concretamente em Inglaterra. E eu aceitei este desafio e em boa hora. Mais uma vez eu penso sempre pela minha cabeça, nunca penso pela cabeça dos outros e mais uma vez vai-me dar razão. Ô Pascoal, ele falando, olha, meus amigos, meu agente foram para o Brasil.
Brasil, não. Ele disse que ele falou, teve um amigo meu disse que como é que você vai dirigir um time no campeonato que o treinador não dura uma semana? Essa é a imagem do futebol brasileiro. Não está longe da verdade. Isso é verdade. Ele não mentiu. Ele tem razão. Ele não mentiu. E ele tomou essa iniciativa dele, eu não tenho dúvida disso, para ele não só dar uma demonstração de que ele pode trabalhar fora do país dele, que é Portugal, e que a volta dele para o futebol europeu se dará num grande clube. Eu não tenho dúvida disso. Se ele for campeão do mundo agora com o Flamengo, já tem essa marca de campeão da Libertadores. Mas qual é a verdade que o Porto quer ele? Não sei se o Porto quer. Eu sei que ele mira grandes clubes da Europa. Se vier um grande clube da Europa, ele vai. Se fosse ele, ficaria mais um ano no Flamengo. Então, agora vocês têm que dar o braço a torcer e me parabenizar aqui nesse programa. Por quê? Vocês. Você fez? Senhor Mani, quando existe a possibilidade de retorno ao futebol brasileiro para um time estruturado, eu sempre sou a favor. Eu falo, o jogador ele tem que abraçar essa ideia. Falei, é muito mais vantagem você voltar para um clube que vem para brigar por títulos, como é o caso do Flamengo, em outro momento era o Palmeiras, etc e tal, do que você ir para um time intermediário na Europa. Por exemplo, o Jorge Jesus não deve ter pintado proposta do Liverpool para ele. Não foi o Newcastle era o clube que tinha procurado ele antes. Também não é grande. Então, querendo ou não, é muito mais vantagem, Pascoal, esses caras virem para cá, como veio o Gabigol, como veio o Jorge Jesus. Esses caras, eles funcionam aqui. Talvez o Flamengo foi uma incubadora para eles. Porque preparou para que ele pudesse ter essa projeção que ele tem agora. Se ele tivesse ido, por exemplo, no Newcastle, você acha que ele teria feito uma bela campanha que o projetasse para ele ir para um Liverpool ou para um clube top da Europa? Imagina! Mas tá bom, o Gabigol, agora, se ele volta para a Europa, assim, Flavinho, se ele volta para a Europa, por exemplo, o Gabigol hoje, se ele volta para lá, ele já vai ser cobiçado por grandes clubes. Mas se as opções ele tivesse dele permanecido, por exemplo, em Portugal, ou se ele tivesse ficado no banco da Inter, entrando jogo aqui, jogo ali, não teria tido a projeção que ele tem hoje. Newcastle e Fluminense. Não, mas aí não, eu tô falando de voltar pro... o Flamengo. Não, ele teve um flerte com o Vasco. Ele teve um flerte com o Vasco e depois com o Atlético Mineiro. Eu falei pra você voltar e vir pro Fluminense. Eu sei, mas é que o Flamengo... Pro time que vem pra brigar por alguma coisa. É exceção hoje é realmente uma exceção das exceções aqui no Brasil, né? Você tem o Flamengo... Na América do Sul. E você tem o... Não, na América do Sul você pode colocar... O presidente do River falou, o Flamengo ganha de TV por ano 40 milhões de dólares. O River ganha 4. Ele mesmo admite, assim, uma inferioridade econômica abissal do Flamengo pro River. O Flamengo agora está fazendo uso Agora, disso. tem o Jesus falando das críticas. Antes dele falar das críticas, é importante. Okay. O Jesus deu uma entrevista para a TV do jornal A Bola. E ele falou que o mercado português está fechado para ele. E que ele não voltaria para Portugal agora, exatamente por causa disso. Os clubes não o querem lá agora. Não sei se depois da conquista da Libertadores, tudo pode mudar. Mas ele deu essa entrevista lá. Ele fala inglês legal? Eu já ouvi falar que isso seria um complicador para ele fora de Portugal. Vamos ouvir. Por que ele não tem em relação às críticas aí, ó. Vamos ver, Pascoal. Você ficou muito chateado com os comentários, às vezes, injustos. Ele veio para cá, ele está tirando o lugar, porque o Jorge Jesus é isso, Jorge Jesus é aquilo. Isso estava te incomodando demais? É assim, eu sou um treinador como outro treinador qualquer em qualquer parte do mundo. Não é a minha nacionalidade que faz com que eu seja diferente dos outros, não é? Hoje estou no Brasil, como podia estar noutra parte do país, do mundo, digo, e tenho que ser considerado como um treinador. Claro que há uns treinadores melhores e há outros piores. Não foi de todos os treinadores, mas de alguns treinadores não aceitaram muito o meu êxito, incomodou-os, mas incomodou mais aqueles que não são bons treinadores. Os grandes treinadores do Brasil não os incomodaram. E portanto, hoje esta vitória do Flamengo não é só uma vitória minha, não é só uma vitória dos jogadores do Flamengo, é uma vitória do futebol brasileiro. E do futebol brasileiro está incluído muitos treinadores brasileiros. Aí, Pascoal, em relação às críticas aí? Normal que ele, naquele momento, se sinta... Raquetada em você, hein, Pascoal? Normal que ele... Não, por mim não tem raquetada nenhuma, porque eu acho uma grande imbecilidade quem pensa dessa forma. Eu acho que ele deu uma raquetada em você. Tinha uma notinha imbecilidade. Para quem não sabe, isso é xenofobia. Xenofobia é medo de quem vem do exterior. Não é medo, é aversão. Aversão. Repulso. Medo, aversão. Xenofobia é outra coisa. Aversão. Não, xenofobia é isso. Xenos é medo. Medo, aversão, desconhecimento. Mas na prática a gente sabe o que fobia. Não, eu estou tratando a palavra grega. Xenos.
em grego, significa... Aula, momento... Ué, você tem que explicar pra pessoa o que é. Aracnofobia. Medo de Xenos é o irmão da goleira do handball. Não é. Xenos é medo. Xenos. Fobia, aversão a estrangeiro. Aversão a estrangeiro. Fobia é o medo. Fobia é medo. Como é que você falou? Aracnofobia. É medo Claustrofobia. de aranha. Medo de ficar fechado. É o que o Benjamin tem. Então a gente tem que respeitar. Você teve medinho na medo viagem? de claustrofobia. Você não tem claustrofobia? Medo de ficar fechado? Mas é num grau mínimo. É verdade, é verdade. Eu desenvolvi isso, eu não tinha, eu desenvolvi recentemente. Eu tenho benjafobia. Por exemplo, hoje se eu precisar entrar numa ressonância magnética, eu sofro. Mas, por exemplo, elevador, essas coisas, normal. Então, mas só pra dizer o seguinte... Nós temos um amigo em comum, não vamos falar? O Roberto Rivelino? Irmão, você tem que sofrer pra pegar o metrô na que eu falei pra não falar. Tá louco? Entrar em maquininha de Rivelino tem medo de quê? Ivan não pega elevador. O Roberto Rivelino não pega elevador sozinho nunca. Medo de bater pênalti também, não tem? Não Como é que é o nome de... Ele não gostava Penaltifobia? de bater... Penalfobia. O Rivelino não gostava de bater pênalti. Penaltifobia. Penaltifobia. Não, pode ser. Agora, quanto à conquista dele, eu estava aqui conversando com o Mano há pouco, ele deu uma declaração ainda hoje, lá quando recebeu o prêmio, recebeu agora essa comenda, né, como cidadão carioca, ele disse que ele tem certeza que ele vai dirigir um clube, um gigante europeu. Mas quando? Agora não sei, né, mano? Se ele ganhar o Mundial de Clubes com o time do Flamengo, cresce a perspectiva enormemente. Enormemente ele ser. Como cresce enormemente a perspectiva do Gabriel Barbosa jogar no futebol europeu. Se ele fizer um gol no Mundial de Clubes, puxa vida. Acho que ele não precisa fazer, acho que ele já está... Não precisa mais fazer.